Bom, então nós vamos falar de memória cache, organização, modelos, desempenho. Um conceito muito importante é o de hierarquia de memória. Nós temos diversas tecnologias de memória, só que nenhuma é ideal, com todas as características boas como a gente gostaria. Nós temos memórias internas ao processador, que são pequenas, como registradores, bancos de registradores ou memórias até cache internas ao processador. Elas custam caro, é caro a área dentro de um processador. E depois nós temos memórias muito rápidas, pequenas, com alto consumo de energia, que são externas ao processador, são memórias estáticas, certo? Memórias estáticas, elas são mais rápidas que as dinâmicas, elas têm circuito de controle mais simples do que dinâmicas. No entanto, elas consomem mais energia e ocupam mais espaço e, por consequência, a gente não consegue ter memórias estáticas tão grandes quanto as memórias dinâmicas. Já as memórias dinâmicas, elas ou permitem uma densidade maior de memória no mesmo circuito integrado. Os circuitos são mais simples, porém o controle é mais complexo. Sendo mais simples, o custo por bit delas é menor do que das memórias estáticas e a gente já permite, graças à densidade, ter uma capacidade maior nessas memórias. Depois nós temos como memórias secundárias, antigamente eram só os discos magnéticos nos computadores pessoais, agora os SSD, baseados em memória flash, mas eles são, de qualquer maneira, muito maiores do que a memória DRAM e SRAM. O custo por bit é muito mais baixo, mas muito mais baixo que o de memória RAM e DRAM. A principal era o disco magnético, hoje em dia o SSD está tomando o lugar dele lentamente, mas o disco magnético tem uma característica interessante até, porque ele é mecânico, né? É um disco girando com uma cabeça de leitura. Então nós temos que esperar o disco, o setor que a gente quer chegar na cabeça de leitura, e a cabeça de leitura também tem que ser posicionada na trilha correta. São motores girando, mesmo que o disco gire rápido, a 7.200 rotações por minuto, demora milissegundos para chegar o setor que a gente quer. Então, bom, então nenhuma memória tem tudo de bom. Isso que é importante aqui da hierarquia de memória. Então a gente tem memórias rápidas, caras, que consomem energia e são pequenas, perto do processador. E nós temos memórias lentas, baratas, só que com uma capacidade muito maior do que a das outras memórias. A ideia de hierarquia de memória é estruturar esse sistema de memória de tal forma que a gente consiga usufruir as vantagens de todas elas e, de preferência, montar um esquema que o processador tenha a percepção de que sempre está tendo acesso rápido à memória. E não que às vezes é super rápido quando acessa da primeira memória e super lento quando acessa da outra. Então essa é a ideia que a gente tenta fazer. Então, com a hierarquia de memória, a gente consegue montar um sistema em níveis onde quanto mais perto do processador, mais rápida é a memória, então a gente utiliza as memórias mais rápidas perto do processador,
E as memórias maiores, mais lentas, vão ficando mais longe do processador. E a transferência de dados entre as memórias sempre se dá entre níveis adjacentes. Jamais se faz troca direto do processador para um nível bastante inferior, pulando níveis intermediários. E a ideia é trazer para esse nível superior, perto do processador, aquela porção de memória que o processador está precisando naquele momento. Tá? Uma analogia bem interessante é, por exemplo, o supermercado. Não? O supermercado poderia ser considerado como uma memória grande, onde tem todos os itens, só que é lento o tempo de acesso a essa memória, ao supermercado. E aqui a gente teria uma pequena despensa em casa, que quando se quer cozinhar, a gente pega rapidamente tudo que está precisando da despensa em casa. Quando falta, tem que buscar, então, dados da memória secundária ou do nível seguinte, que seria o supermercado, no caso. Ah, mas será que isso funciona? Se o processador quisesse, de maneira uniforme, acessar todos os dados aqui da memória maior, de nível inferior, não ia adiantar nada, só ia ter mais trabalho trazendo para uma memória intermediária. Não é? O que garante que esse esquema pode funcionar de maneira vantajosa e bem interessante é o princípio da localidade. A gente tem localidade espacial e localidade temporal. Que dizem esses princípios? A localidade espacial diz que quando eu acesso uma porção de memória, a probabilidade que eu acesse porções vizinhas é maior do que de acessar qualquer outra posição. E a localidade temporal diz que quando eu acesso uma porção de memória, a probabilidade que eu acesse ela de novo é maior do que de todo o resto da memória. Traduzindo, isso significa, se eu acesso uma posição de memória, provavelmente eu vou acessar as vizinhas, o que é muito claro entender num programa sendo executado. Eu tenho um fluxo de instruções em sequência, ou então estruturas de dados que costumam estar agrupadas. Não? E quanto à temporal, uh, os programas fazem loops, executam várias vezes o mesmo trecho de programa, então dificilmente fica saltando entre todo espaço de memória. Geralmente os programas fazem muitas execuções de determinadas porções do próprio programa. Né? E também normalmente se trabalha sobre uma porção de dados, as várias operações sobre aquelas porções de dados. Isso me daria condições então de eu trazer para cá, para perto do processador, essas coisas que estão sendo utilizadas no momento, e graças à localidade o processador fica utilizando bastante essas coisas que eu trouxe para perto do processador. Só de vez em quando ocorre uma falta e eu tenho que trazer e recarregar. Né? Então eu trabalho com blocos, porque já que temos a localidade espacial, é bacana eu trazer um bloco inteiro aqui para esse nível de cima, tá? Para já trazer os vizinhos junto. Né? O resultado disso aqui é que o processador tem a ilusão, a maior parte do tempo, de estar trabalhando com memória mais rápida, funciona muito bem, certo? Uma outra característica que é importante entender o contexto, as memórias dinâmicas elas têm diminuído muito o custo por bit ao longo dos anos e também tem reduzido muito o tempo de acesso. Existe uma perspectiva futura de que as memórias secundárias, por exemplo, digamos que os SSD fiquem tão rápidos que atinjam essa ordem de grandeza de tempo. Então, esse esquema de hierarquia de memória poderia ficar obsoleto, né? Se fossem equivalentes os tempos. Considerando, por exemplo, a memória mais rápida perto do processador, então eu trago blocos da memória do nível inferior para ela, à medida que o processador precisa.
Se o processador precisar de um bloco que não está presente nela, a gente chama isso de uma falta. Então o processador tem que buscar no nível seguinte a informação que falta e aí depois carrega nesse outro nível aqui. Então a gente passa a ter esse bloco que a gente queria no nível superior. Uma organização básica de memória cache é o teu core da CPU ligado na cache, buscando primeiro nela se consegue encontrar os dados. Então a cache seria essa memória mais rápida perto do processador. Caso não consiga, então vem buscar na memória principal para a memória cache e depois então a CPU lê esse dado ou instrução que está precisando. A gente pode ter esquemas mais complexos, com vários níveis de memória cache, onde muitas vezes a gente tem o nível 1 exclusivo para cada processador e separado por instrução e dados para permitir uma vazão maior e aproveitar melhor as características diferentes de localidade de cada uma delas. E um nível 2 de memória cache, muitas vezes compartilhado entre alguns núcleos do processador, em caso de processadores multicore, que são a maioria, né, atualmente. E poderia ter um nível 3 ainda de memória cache compartilhado entre todos os núcleos do processador ou externo ao processador. Aí vai depender do processador. E só se não encontra aqui no nível 3, então tem que buscar na memória principal. Bom, nós temos um espaço de endereçamento grande, então, vamos chamar de memória principal, né? Do nível seguinte da memória, poderia ser a DRAM, né? De um desktop. E temos a memória cache. A memória cache é muito menor do que a memória principal. Então, poderíamos ter, por exemplo, 1 GWord nessa memória principal e 1 KWord na memória cache. Os blocos da memória principal, que pode ser uma word, 2 words, 4 words, depende do esquema que está montando. Mas os blocos da memória principal são carregados para os blocos da memória cache quando o processador precisa deles. Como é que eu posso fazer isso, organizar? Porque o processador, quando fornece o endereço, digamos, de 32 bits, ele não sabe da existência da memória cache. Ele diz, olha, eu quero um dado de tal endereço. Então tem que ter um esquema que faça esse mapeamento, dizendo, olha, esse bloco está na memória cache em determinado endereço da memória cache, corresponde ao bloco que você está buscando na memória principal, e se ele está lá mesmo ou não. Bom, como a memória principal é muito maior que a memória cache, nesse exemplo é 1 mega vezes maior, 1 milhão de vezes maior, mais ou menos, ela, cada bloquinho aqui pode ter, se for uniforme a distribuição, pode ter 1 milhão de candidatos lá em cima que poderiam estar morando nele. Isso está sendo referido como uma cor aqui. Poderia ter 1 milhão de blocos azuis, 1 milhão de blocos verdes aqui, concorrendo a um bloco desses daqui. O mapeamento direto é o mais simples dos mapeamentos que a gente pode fazer para fazer essa tradução de endereço e alocação, né? Dizer cada bloco da memória principal onde vai parar na cache. E a forma é considerada assim, o endereço na memória cache, o endereço na memória principal, mod o número de blocos que a gente tem na memória cache. Então, é simples entender, por exemplo, se a gente tem 1024 blocos na memória cache, o mod até 1023 ele dá o mesmo número, né? 1024 ele vai dar 0, 1025 vai dar 1, 1026 vai dar 2, ou seja, é cíclico. Né? O que quer dizer o seguinte, o bloco 0 vai ser mapeado no bloco 0 da cache, o bloco 1 da principal vem para o bloco 1 da cache, o 2 para o 2, até chegar no 1023, o 1023 vai ser mapeado no 1023 da cache. O bloco 1024 vai ir para o bloco 0 da cache, 1025 para o bloco 1, 1026 para o bloco 2, e assim até chegar no 2047, o 2048 vem de novo para o 0, e assim ciclicamente até chegar lá no final.
Tá? Então é assim que é feito o mapeamento. Tá? Ahn, Essa figura aqui ilustra melhor como é que pode ser feito, num exemplo menor, né? Então, se a gente tiver 8 blocos na memória cache e tiver 32 blocos na memória principal, para cada bloco da memória cache eu posso ter 5 blocos correspondentes na memória principal que são mapeados para lá. Então, o bloco 0 é para o 0, o 1 é para o 1, tá? Mas o bloco 5 também é para o 1, tá? O bloco 17 também é para o 1, tá? E assim por diante. Então, eles são feitos de maneira fixa, né? De acordo com aquela expressão do mod. Para tirar vantagem da localidade espacial, ah, a gente pode ter um bloco melhor do que o tamanho de uma palavra. Porque já que a gente vai trazer uma palavra, já vale a pena trazer a palavra vizinha, né? Que provavelmente ela vai ser usada por causa da localidade espacial que nos diz isso. Talvez o bloco 4 seja melhor ainda, eu já trago 4 palavras. Bom, então por que não trazer 8 palavras de uma vez? Bom, é que se eu trouxer 8 palavras de uma vez, eu vou estar trabalhando só com um segmento ali da memória principal. E se eu acessar o outro lugar, eu vou perder todos os 8 blocos, todos os 8 palavras de uma vez só. Tá? Então, nem sempre só aumentar o tamanho do bloco é a melhor solução. Ah, então a gente organiza a memória cache com várias palavras em cada bloco, aqui no exemplo 8, e eu vou ter 1024 linhas, ou 1024 blocos aqui nessa memória cache, certo? Bom, por que 1024? Porque eu estou considerando uma memória com 1024 vezes 8 palavras, certo? Então, uma memória de 8K palavras. Lembra que o mapeamento é determinado pelo mod do número de blocos, certo? No caso de 1024, são 10 bits, e um jeito simples de fazer mod é eu pegar 10 bits do endereço. Deixa eu ver como é que funciona isso. Então eu poderia ter assim um mapeamento. Como é que funciona isso aqui? A palavra poderia ter, por exemplo, 4 bytes, então eu vou reservar 2 bits, o bit 0 e 1 do endereço, para dizer qual é o byte dentro da palavra. No esquema aqui não é usado isso, mas poderia. Depois eu tenho em cada linha da memória cache, eu tenho 8 palavras. Então quando eu faço o acesso eu tenho que dizer qual palavra que eu quero ler, né? Por exemplo, esta aqui, a terceira. Então, para 8 palavras eu preciso ter 3 bits, certo? Então, eu vou ter o bit 2, 3 e 4 alocados para me dizer qual é a palavra dentro da linha de cache. E eu tenho 1024 linhas de cache, eu preciso de 10 bits para isso. Então, eu vou pegar 10 bits de índices, chama isso aqui, tá? Ou o número da linha, vão me apontar para a linha da cache que pode conter aquele bloco. Bom, só que eu tenho do bit 15 ao 31, então eu tenho 17 bits, nota que a soma aqui tem que dar uns 32, tá? Dá 10, 27, 30 mais 2, 32. Tá? Eu tenho os outros 17 bits que correspondem
a todos os candidatos que podem estar nessa mesma linha, por esse mapeamento. Qualquer valor que eu tenha aqui nesses bits superiores, se os bits daqui de baixo forem os mesmos, vão estar na mesma linha. Então eu tenho 2 elevado a 17, tá? No caso eu tenho 128K blocos da memória principal que concorrem, que vão ser mapeados para essa linha, caso sejam necessários. Bom, como é que eu sei qual desses 2 na 17 blocos que está mapeado nessa linha? Na hora que eu carrego um bloco correspondente a um endereço aqui da memória principal, carrego os dados dele para essa linha da cache, eu coloco também um outro vetor aqui num campo de etiquetas ou de tag. Eu coloco o tag correspondente a esses 17 bits, dizendo, olha, dos 2 na 17 blocos que podem morar aqui, quem está morando aqui no momento é esse aqui. Aí tem um número aqui dizendo qual é o que está morando. E esse número são os bits mais significativos do endereço desse bloco que foi carregado para lá. Porque na hora que vai ser feita uma leitura, que o processador quiser ler ou escrever em alguma posição desse bloco, o processador não sabe que tem a cache, em princípio, ele coloca o endereço do bloco da memória principal. Esse esquema aqui já identifica qual é a linha da cache que tem aquele bloco, só que dos 2 na 17 candidatos, quem será que está lá? Ele compara então os 17 bits desse endereço do bloco com os 17 bits correspondente ao bloco que está armazenado aqui nessa linha. Se for coincidente, nós temos um acerto, ou seja, o bloco que a gente busca, ele está presente na cache naquele momento. Se ele não está presente, a gente tem uma falta, um miss. Tá? O acerto é o hit. Então. Ainda existe uma outra questão, que pode ser que ninguém tenha inicializado isso aqui. Por exemplo, quando você reseta o processador, no início dos tempos não tem nada aqui. Imagina que está tudo com zeros, aí você poderia erroneamente achar que está o bloco zero aqui. Né? Então existe um bit de válido que diz que o bloco que está indicado aqui pela etiqueta, pelo tag, está realmente carregado aqui nessa linha. Se o bit válido estiver em zero, você nem precisa comparar a etiqueta dele, porque não é válido, não tem bloco carregado ali, certo? Então, nesse exemplo que a gente viu, né, já que são 2 na 17, a etiqueta, o tag, distingue entre os 128K blocos que podem morar na mesma cor, na mesma linha da memória cache, certo? E só que agora nós temos um problema. Já pensou se, por azar, o seu programa fica acessando alternadamente 2 blocos da mesma cor, um num lugar lá da memória principal e outro lá adiante, mas que graças a coincidir esses índices, são sempre os blocos amarelos, por exemplo, vai ficar alternadamente sempre dando falta, né? Vou estar sempre carregando da memória principal o bloco, porque as etiquetas não vão ser coincidentes, né? Isso vai ser bem ruim, porque o meu desempenho vai ficar muito prejudicado. Eu vou perder aquela vantagem de estar acessando o dado da memória cache mais rápido. Aqui a gente pode ter um exemplo de uma sequência de acessos à memória cache. Ela inicialmente vazia, aí eu faço um acesso à porção 6, não tem ninguém lá, dá uma falta, eu tenho que trazer da memória principal, carrego. Depois eu pego alguém que seria da linha 2, eu carrego para cá, mas de um determinado tag. Faço um outro acesso, também deu falta, então aos poucos eu vou enchendo a memória cache. Né? Eu faço outro acesso, foi mapeado para cá.
até que chega um momento que eu faço um outro acesso e ele é mapeado para alguém que já está na memória cache, olha só. Então eu vou ter que retirar o cara que estava lá antes e colocar um novo. Aqui vai ter uma questão que a gente vai ver daqui um pouco. Quando eu retiro esse cara aqui, eu tenho duas formas de fazer um controle de atualização. Veja que se o cara escreveu, o processador escreveu nesse bloco, eu tenho que garantir que foi escrito no nível seguinte, na memória principal, por exemplo. A informação também, senão vou perder o dado que foi escrito. Um jeito de fazer isso é quando escreve na memória cache já dispara uma escrita na memória principal, chama write to. E outra é quando eu vou retirar um bloco daqui, eu verifico se ele foi modificado. Se ele foi modificado, eu escrevo na memória principal, senão eu não atualizo. Daqui a um pouco a gente vai olhar isso com mais cuidado. Chegando perto do trono. Bom, quantos bits a gente tem na memória cache? Então a gente pode ver bits de dados na memória cache, não esses aqui, os úteis que a gente tem de armazenamento, só que a gente tem alguns bits de overhead, que são necessários para a administração da memória cache, mas que não são úteis no sentido de armazenamento de dados. Não? Então, por exemplo, se a gente tem 1K blocos, 8 words por bloco, 4 bytes por word, tag de 17 bits e válido 1 bit, o total de bits que a gente tem são 1024 vezes o 1 do válido, os 17 de tag e depois os de dados. Né? São 8 palavras de 4 bytes e 8 bits cada uma. A gente tem 274k bits. Já os bits de dados mesmo são 1024 linhas vezes o 8 vezes 4 vezes 8 dá 256k bits. Se você simplificar isso aqui, você vai ver que o rendimento é 0,78. Então 78% dos bits de dados são úteis como dados mesmo. Esse rendimento varia. Se eu deixar a memória mais vertical, com mais linhas e menos palavras por bloco, e se eu deixar ela mais horizontal, com mais palavras por bloco. Tá? O rendimento vai mudar. Bom, para tentar resolver aquele problema de... E se o cara ficar alternando entre dois blocos que são mapeados para a mesma linha da cache, como é que eu resolvo a questão? Porque eu vou ficar sempre trocando o bloco que está na cache e meu rendimento vai ficar prejudicado. Eu posso ter uma outra forma de mapeamento, que é o mapeamento associativo. No mapeamento associativo eu não especifico qual linha da memória cache que tem que ser guardado o dado. Eu guardo em qualquer linha. E guardo na etiqueta dizendo quem foi guardado lá. Poxa, isso parece ótimo. Por que não é sempre feito assim? Né? Bom, porque como é que isso tem que ser implementado? Imagina na hora que o processador quer ler ou escrever da cache, ele coloca o endereço. Agora não tem mais um mapeamento simples que é só puxar 10 fios e ver para onde que eles estão endereçando. Eu vou ter que pesquisar aqui dentro de quem tem a etiqueta que eu estou buscando. É inviável fazer com uma memória convencional, de eu ficar lendo um por um, fazendo uma busca. Né? Aí vai ficar um desastre o tempo de acesso à memória. Então eu tenho que usar um tipo de memória que se chama memória associativa, por isso chama mapeamento associativo, que ela tem um comparador por palavra. Então a gente coloca a etiqueta e ela compara todas as linhas, as etiquetas de todas as linhas, e já diz qual que tem a linha que eu estou procurando. Tá? É muito legal isso aqui, só que o hardware para isso aqui fica muito grande. Tá? Então a gente não consegue fazer memórias cache com mapeamento associativo muito grandes. Mas ela é legal, então, é uma situação ideal até. Como tudo em engenharia e informática, a gente consegue fazer soluções de compromisso. Então a gente tem um mapeamento conjunto associativo. Ele tenta pegar características dos dois tipos de mapeamento, do mapeamento direto e do mapeamento associativo.
A gente usa parcialmente o esquema de mapeamento direto. Então, por exemplo, posso pegar 8 bits me dando qual de 256 linhas que tem o bloco que eu estou buscando. E eu posso, por exemplo, criar 4 possibilidades. Olha, pode estar em qualquer uma dessas aqui. Cada uma das possibilidades a gente chama de uma via, tá? Ou um way. Isso aqui é uma for way seto associativo cache. Ou então uma memória cache de 4 vias. Olha, pode estar em qualquer uma dessas. Então esse caráter aqui de poder estar em qualquer bloco é um caráter associativo. Ó, eu vou ter 4 comparadores, pode estar em qualquer um deles. Então eu ganho um pouco do caráter associativo, mas mantenho em grande parte a simplicidade do mapeamento direto. Tá? Isso aqui dá um bom resultado, porque, por exemplo, se eu tiver aquela alternância entre dois blocos que iriam para a mesma linha, eles vão ocupar dois blocos daqui e não vou ter muito problema em conviver bem na memória cache. Essa aqui é a solução que é utilizada nos processadores modernos. A maioria dos processadores modernos até trabalha mesmo com 4 vias, então é uma solução bem adotada, funciona muito bem. E essas possibilidades aqui, uma linha, quer dizer, essa horizontal aqui que corresponde a 4 linhas, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com essa nomenclatura, mas isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, isso é outra linha, isso é outra linha, mas são todas linhas com o mesmo índice. Isso aqui é um conjunto da memória conjunta associativa. Tá? Então, um conjunto com 4 linhas, com 4 possibilidades, 4 vias. Essa memória tem 256 conjuntos associativos, então, certo? A gente pode fazer uma comparação. Se eu tiver uma via só, eu recaio no mapeamento direto, né? Uma via eu tenho um mapeamento feito pelo índice, que me diz qual é o bloco, qual é a linha da cache, tem o tag e tem os dados. Se eu tiver dois conjuntos, então eu tenho um conjunto aqui na esquerda e um conjunto aqui na direita, então eu tenho um associativo de 2 vias. Eu poderia montar com os mesmos blocos, eu poderia montar um de 4 vias, certo? Mas aí só 2 linhas. Tá? Ou eu poderia ter um com 8 vias e uma linha só. Aí eu caio num modo associativo. Então, veja que o conjunto associativo é o caso genérico. Se tiver uma via só, eu estou no mapeamento direto. Tá? Talvez até mais fácil entender ali na figura. Se eu tiver uma via só, é um mapeamento direto convencional. Se eu tiver tantas vias que fique só uma linha, aí eu estou lá naquele caso, lá no mapeamento associativo. Qualquer posição pode estar mapeada em qualquer via da cache, certo? De novo aqui então, tendo a memória principal, eu tenho um bloco, por exemplo, bloco 12, no mapeamento direto, ele vai ser calculado, ele pode estar só num determinado bloco da memória cache. Na conjunto associativo, se for 2 vias, ele pode estar no conjunto zero, em qualquer uma das 2 vias do conjunto. E no associativo ele pode estar mapeado em qualquer um. Tá? Bom, isso aqui para vocês pensar depois.